O motor do carro trabalhava em um silêncio quase obsceno, cortado apenas pelo chiado sutil do ar-condicionado e pelo som abafado dos pneus deslizando no asfalto molhado. A rodovia de volta para casa parecia mais longa, mais escura do que o habitual, e o ar dentro do veículo estava pesado, carregado com uma eletricidade estática que não vinha de nenhuma falha mecânica, mas sim da minha própria respiração curta. Eu estava dirigindo, mas meu foco não estava na estrada. Estava na figura estática ao meu lado, minha esposa, Helena. Ela estava pálida, com as mãos cruzadas no colo, os dedos apertando um no outro com uma força que beirava a dor. Qualquer pessoa de fora veria apenas um casal voltando do jantar na casa dos pais dela. Um ritual de domingo à noite. Mas eu sabia que este não era um domingo normal. Havia um nó frio e pesado no meu estômago que vinha me acompanhando desde a hora do almoço, desde aquele momento minúsculo e quase imperceptível em que o celular vibrou na mesa de centro, e Helena, que estava pegando um copo d'água, simplesmente o ignorou. Ela sempre checava. Sempre. Mas naquele instante, ela não olhou para o aparelho. Ela olhou para mim. E naquele olhar, que durou menos de um segundo, havia um oceano de desconfiança, um poço profundo de conhecimento que eu não conseguia mensurar. Eu tentei quebrar o gelo. Perguntei sobre o trabalho dela, sobre a reforma que a mãe dela planejava, sobre qualquer coisa que pudesse diluir a espessura daquele silêncio. Minha voz soava falsa, como um ator mal ensaiado em um palco que está prestes a desabar. Helena respondia com monossílabos, sem virar a cabeça. Seu perfil estava fixo nas luzes distantes da cidade, mas eu tinha certeza perturbadora de que ela estava, na verdade, olhando para dentro, revisitando memórias, montando um quebra-cabeça que eu, ingenuamente ou estupidamente, achei que tinha escondido para sempre. A tensão estava tão alta que meus dedos começaram a formigar no volante. Eu estava esperando pelo barulho, pelo grito, pelo interrogatório, mas o silêncio dela era muito pior. O silêncio era a prova de que ela já tinha as respostas. Este não é apenas mais um conto sobre segredos e traição. Esta é a história de como a confiança se desfaz, não em um estrondo, mas em pequenos estalos dolorosos, até que um único sopro de ar possa derrubar a estrutura inteira. Eu senti que algo inesquecível estava prestes a acontecer, que a vida que eu conhecia, a vida confortável, planejada e aparentemente estável, estava na iminência de se desintegrar. Esse sentimento é o que nos move, a curiosidade mórbida de saber o quão fundo o buraco pode ser. Se você quer fazer a diferença, se você quer descobrir o que aconteceu a seguir e como essa situação se desenrolou, inscreva-se no canal agora mesmo e nos diga de qual cidade você está assistindo esse vídeo. É o seu apoio que nos permite continuar trazendo essas narrativas complexas e profundamente humanas. A história que vou lhes contar carrega um segredo que estava sufocando a minha vida há meses, e a promessa que eu faço a vocês é que, até o final desta série de partes, vocês terão acesso a todos os detalhes, desde o primeiro deslize até a reviravolta impactante que mudou meu destino. O que estava escondido, o que eu tentei desesperadamente manter trancado no cofre da minha consciência, estava a poucos minutos de ser descoberto, não por uma investigação meticulosa, mas pela simples e devastadora observação de minha própria esposa. Vocês verão como o medo e a adrenalina podem distorcer a realidade, e como a mentira, mesmo a mais bem construída, sempre deixa pontas soltas. Esta situação não apenas abalou meu casamento, ela questionou tudo o que eu achava que sabia sobre honestidade e sobre mim mesmo. O que é mais assustador não é a descoberta em si, mas a forma como a verdade foi entregue, de maneira cirúrgica, fria, letal. A história vai te prender, eu garanto, porque ela trata da fragilidade da condição humana, daquele momento em que você percebe que a pessoa que você ama te conhece melhor do que você se conhece. Eu sei que muitos de vocês já viveram momentos de desconfiança, aquela sensação de que algo está errado, mas você simplesmente não consegue colocar o dedo na ferida. Você sente, no fundo, que o chão está cedendo. Comenta aí se você já desconfiou de algo assim na sua vida, se você já sentiu aquele pressentimento gelado que antecede uma grande catástrofe pessoal. É importante compartilhar essa experiência para entendermos o quão comum é esse estado de alerta. O aprofundamento do problema começou sutilmente, quase como um ruído de fundo. Minha rotina era monótona e previsível, o que era minha segurança. Acordava, ia para o escritório, voltava para casa, jantava com Helena, assistia a algo na televisão, dormia. Era uma vida sem grandes picos de emoção, mas era a base sólida do nosso casamento de 10 anos. As pequenas pistas de estranheza, no entanto, começaram a surgir há cerca de 5 meses. Elas eram tão sutis que, na época, eu as cataloguei como simples estresse de trabalho.
As mensagens apagadas não eram exatamente apagadas, elas sumiam da notificação rapidamente, antes que Helena pudesse ler o remetente. As desculpas repetitivas para chegar tarde eram sempre as mesmas: reunião de emergência com a diretoria ou a cliente de Nova York só pode ligar depois das 10. E a mudança de comportamento mais notável era o meu nervosismo constante. Eu não relaxava mais. Estava sempre em alerta. Eu me perguntava repetidamente, em cochichos para mim mesmo no chuveiro, será coincidência ou existe algo a mais? Era mais fácil acreditar na coincidência. Era mais seguro. A verdade, o fardo de admitir o que eu estava fazendo, era um peso que eu não queria carregar. Então, eu mentia para mim mesmo primeiro, depois para Helena. Eu me lembro de uma mini história de identificação clara. Uma noite, Helena me perguntou se eu poderia largar o celular e assistir ao filme que tínhamos escolhido. Eu estava trocando mensagens com a Carla, minha chefe, sobre um relatório que nem era urgente. Mas eu respondi de forma ríspida, algo que nunca fiz: preciso resolver isso, Helena, é importante para o meu futuro. Ela apenas assentiu, mas o brilho em seus olhos mudou, como se uma luz tivesse sido diminuída. Ela notou a agressividade, o distanciamento. Ela notou que o meu futuro parecia envolver mais o meu celular do que ela. E eu, na minha covardia, preferi ignorar aquele sinal de alerta vermelho. O contraste entre os dois cenários era brutal. Na minha cabeça, a confiança intacta mantinha nossa vida tranquila. Éramos um casal unido, cúmplices, inseparáveis. Mas na realidade que eu estava construindo em segredo, a confiança estava abalada. Cada detalhe virava motivo de dúvida para ela, e para mim, cada detalhe virava um risco de exposição. É fácil nos colocarmos no lugar do parceiro que é enganado, sentir a dor da traição. Mas agora, eu peço que vocês se coloquem no meu lugar, no lugar de quem está vivendo a agonia da espera, sabendo que a bomba vai explodir, mas sem saber o momento exato do clique. É um neurogatilho de empatia diferente, o medo da perda iminente. O primeiro sinal concreto de que eu estava cruzando uma linha veio com a obsessão pelo meu celular. Antes, meu telefone ficava destravado, jogado em qualquer lugar da casa. Eu não tinha o que esconder. Mas de repente, ele se tornou uma extensão de mim, sempre no meu bolso, sempre virado para baixo. Eu desenvolvi uma paranoia de esquecer o aparelho. Eu voltava da rua se me desse conta de que o tinha deixado carregando no quarto. A atitude estranha começou a despertar a desconfiança de Helena não por ciúmes infundados, mas pela mudança radical de comportamento. Eu costumava ler notícias no celular enquanto ela lia um livro ao lado. Agora, se eu estava no sofá, ela via apenas a tela preta enquanto eu digitava rapidamente sob a mesa, com uma mão cobrindo o aparelho. A desculpa? Estou trabalhando em algo confidencial. A verdade? Eu estava trocando mensagens ambíguas com Carla, misturando prazos de entrega com piadas internas, criando um código que só nós dois entendíamos. A desconfiança tem um cheiro, e o cheiro que pairava na nossa casa era o de segredo. Eu sentia que ela me observava. Se eu recebesse uma notificação de madrugada, eu pulava da cama, o coração acelerado, e ia para a cozinha ler a mensagem, fingindo que ia beber água. E o pior, quando voltava, ela estava acordada, olhando para o teto, mas eu sabia que ela não estava dormindo. Aquele silêncio no celular dela, a falta de comentários sobre o meu, era prova de que ela estava registrando tudo. Eu me lembro de ter bloqueado o acesso de leitura das mensagens de um aplicativo específico para a tela de bloqueio. Achei que estava sendo esperto, mas Helena não precisava ler a mensagem. Ela precisava apenas ver o nome da Carla piscar. E, como um idiota, eu a deixei piscar algumas vezes, antes de me tocar. Se essa história está te prendendo, se esse detalhe fez sentido para você, deixa um like. As desculpas eram a segunda camada de proteção da minha fachada. Eram elaboradas, detalhadas, quase perfeitas. O envolvimento profissional com Carla cresceu exponencialmente. Ela era uma chefe exigente, mas também tinha um charme e uma energia que eu havia esquecido que existiam. Eram os sussurros de uma vida diferente que me atraíam, o risco. O problema é que o profissional rapidamente se misturou ao pessoal. As ligações fora de hora eram frequentes. É só ela, Helena. Temos que resolver a crise do cliente X. Mas a crise do cliente X envolvia, na verdade, um encontro rápido para um café que se transformou em algo mais. Os jantares de trabalho, que antes eram esporádicos e incluíam outros colegas, tornaram-se exclusivos. Eram desculpas de tempo extra, de esforço. Helena, no início, foi solidária. Ela elogiava minha dedicação. Mas a frequência e a intensidade desses encontros de trabalho se tornaram insustentáveis.
Começamos a brigar por causa do tempo que eu não dedicava a ela. E eu sempre usava o mesmo escudo. Estou construindo um futuro para nós, Helena. Não seja egoísta. Eu a atacava para me defender. E funcionava, por um tempo. Ela recuava, sentindo-se culpada por questionar meu esforço. Eu comecei a notar que ela evitava me perguntar sobre a Carla. Se eu mencionava o nome da minha chefe, Helena mudava de assunto abruptamente. Era um sinal claro de que ela não estava recuando por aceitação, mas por saturação, ou pior, por já ter tirado as próprias conclusões. Ela estava se munindo de silêncio. Comenta assim se você já sentiu isso, que o silêncio do seu parceiro é mais assustador do que um grito. Não se nunca aconteceu com você. Voltando ao carro, a viagem estava quase no fim. A luz da rua iluminava de forma intermitente o rosto de Helena, revelando a linha dura de sua mandíbula. Estávamos a menos de 5 minutos de casa. Eu já estava mentalmente planejando o que diria para justificar meu cansaço, para fugir de qualquer intimidade que pudesse me forçar a baixar a guarda. Eu planejava correr para o chuveiro, me afastar do calor do interrogatório. Eu girei o volante para entrar na rua do nosso bairro, diminuindo a velocidade. O silêncio era tão opressor que eu podia ouvir a circulação do meu próprio sangue nos meus ouvidos. Eu me preparei para estacionar, para o alívio temporário de estar em casa. E foi exatamente neste momento, quando o carro estava quase parando, que Helena quebrou o silêncio. Sua voz não era alta, não era histérica. Era um sussurro de gelo, mais cortante do que qualquer grito que eu poderia ter imaginado. Ela não estava me olhando, ainda olhava para a frente, para a garagem escura da nossa casa. Eu senti meu corpo gelar completamente. O pé escorregou levemente do freio. E então, ela disse a frase. A frase que detonou tudo e que me fez entender que ela não desconfiava, ela sabia. Ela me virou o rosto, os olhos fixos nos meus, sem piscar, sem uma única lágrima, apenas com uma certeza brutal. No carro, minha esposa disse, eu vi você no banheiro com sua chefe. O que vocês fizeram? O motor do carro continuava ligado, um zumbido grave e constante que, naquele momento, soava como o batimento cardíaco desregulado de alguém em pânico, talvez o meu. Eu senti o volante escorregar nas minhas mãos, mesmo sem ter me movido, e por um instante fugaz, desejei ardentemente que o carro simplesmente capotasse na próxima curva, que a dor física substituísse aquele choque elétrico que percorria minha espinha, congelando cada músculo, cada pensamento, cada possibilidade de reação. O que fazer? Dizer o quê? Minha mente, que minutos antes processava a lista de compras e a previsão do tempo para amanhã, agora era um deserto gélido onde apenas uma frase ecoava, repetitiva e cruel, como um asterisco loop asterisco de fita cassete velha. Asterisco eu vi você no banheiro com sua chefe. O que vocês fizeram? Asterisco o que ela viu, eu sabia. O que ela asterisco achava asterisco que viu, era o abismo que nos separava naquele metro cúbico de metal e vidro. O silêncio que se seguiu àquela bomba nuclear foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Não era um silêncio de paz, era um silêncio carregado, saturado de desconfiança e mágoa acumulada, o tipo de silêncio que precede um terremoto. Eu olhei para o lado, para o perfil dela, iluminado fracamente pelas luzes da rua que passavam. Ela não estava me olhando. Ela estava olhando para frente, para a estrada, mas parecia ver algo muito mais distante, talvez a imagem que a assombrava. O senho franzido, os lábios apertados. Ela já havia julgado, e a sentença já tinha sido lida. Eu precisava falar. Eu precisava respirar. Mas a garganta estava seca, selada por um pavor instintivo. Se eu dissesse a coisa errada agora, tudo acabaria. E a ironia cruel era que, apesar da minha posição comprometida, eu precisava desesperadamente que ela soubesse a verdade complexa e humilhante que eu jamais tive a intenção de esconder, mas que me envergonhava profundamente. Eu tentei tossir para limpar a voz, um som patético e rouco que quebrou a tensão. Olhei de novo para ela. Seus olhos, finalmente, se voltaram para mim. Não havia raiva neles, o que era pior. Havia uma dor profunda, uma traição já confirmada em sua alma. Espera, eu balbuciei, sentindo minhas mãos tremerem visivelmente sobre o volante. Do que exatamente você está falando? Quando? Onde você me viu? Eu sabia que ela tinha visto, mas era o jogo instintivo da negação, a tentativa desesperada de ganhar tempo para formatar a resposta que, eu esperava, salvaria meu casamento. Eu sei que você está aí, acompanhando cada segundo dessa montanha-russa emocional, sentindo a tensão desse carro, a respiração presa, a incerteza pairando no ar.
Se você quer entender o que leva uma situação profissional aparentemente inocente a desmoronar em um pesadelo conjugal como esse, se você quer fazer a diferença e saber como eu consegui sair desse limbo, inscreva-se no canal agora mesmo e nos diga de qual cidade você está assistindo essa história. Sua participação é o que me dá forças para continuar revivendo esse momento. Essa história não é sobre uma simples traição física, embora essa fosse a acusação dela, o que me destroçou internamente. Esta é uma história sobre o fio tênue que separa a ambição profissional e a intimidade emocional, sobre o preço que se paga ao permitir que as fronteiras se dissolvam. E eu vou te mostrar, com detalhes que doem, o que realmente estava acontecendo naquele momento, o segredo revelador que fez minha esposa me procurar no banheiro de um evento corporativo. A promessa que te faço agora é que, quando eu terminar de contar, a sua perspectiva sobre relacionamentos e ambientes de trabalho nunca mais será a mesma. O que estava escondido, o que está prestes a ser descoberto, não é apenas um caso de infidelidade, mas sim a revelação de uma vulnerabilidade que eu tentei esconder dela e de mim mesmo por meses. E eu te garanto, a reviravolta que virá no final dessa saga é impactante, e pode mudar tudo para sempre. O meu tudo, o nosso tudo. Acredite, a situação pode mudar de uma hora para outra. Um detalhe, uma palavra mal interpretada, e a vida que você construiu desmorona. Comenta aí embaixo se você já desconfiou de algo assim na sua vida, se você já sentiu aquele arrepio frio de que algo não estava certo, mesmo sem ter provas concretas. Naquele carro, enquanto ela mantinha o silêncio, a cena exata deve ter se desenhado na mente dela, colorida com as tintas da imaginação ferida. E na minha mente, começou o flashback doloroso que me levou àquele ponto. Eu era o marido dedicado, um profissional que amava o que fazia. Essa era a minha rotina normal. Eu saía cedo, voltava tarde, sim, mas era por uma causa. Eu estava subindo na carreira. Minha chefe, Carla, era exigente, brilhante e, sim, muito próxima. Uma proximidade que eu sempre justifiquei como estritamente profissional, mas que agora, sob o microscópio da desconfiança, ganhava contornos sombrios. Eu comecei a perceber, só agora, naquele instante de crise total, as pequenas pistas de estranheza que ela deve ter capturado. Lembro-me de apagar mensagens de texto rápidas, não porque fossem incriminadoras, mas porque eram, asterisco demais asterisco. Mensagens às 11 da noite sobre estratégias de mercado que poderiam facilmente esperar pela manhã. Lembro-me de desculpas repetitivas sobre reuniões urgentes que se estendiam após o expediente. Minhas mudanças de comportamento eram sutis, mas estavam lá, o celular sempre virado para baixo, o nervosismo ao atender uma ligação dela em casa, a maneira como eu me vestia com um cuidado redobrado nas segundas-feiras. Será que era tudo coincidência ou existia algo a mais? Para mim, naquele momento, era a rotina de um executivo ambicioso. Para minha esposa, a rotina de um homem que estava se afastando. Houve uma mini história que agora me assombrava. Certa noite, ela me perguntou casualmente sobre a reunião que eu tive até tarde. Eu dei a versão oficial, a versão técnica. Ela me olhou e disse: "Você está sorrindo. Você não sorri assim quando fala de planilhas." Eu ri, desconversei, e pensei, que bobagem, ela está imaginando coisas. Eu preferi ignorar. Preferi não notar que a confiança, antes uma parede sólida, já estava trincada. Aqui reside o contraste brutal de dois cenários. Por um lado, eu vivia na confiança intacta, na vida tranquila onde minha integridade era inquestionável. Eu via Carla como uma mentora, uma pessoa que me empurrava para o sucesso. Por outro lado, para minha esposa, essa confiança já estava abalada. Cada detalhe, cada mensagem, cada sorriso que eu dava para o celular enquanto falava com minha chefe, virava um motivo de dúvida, um fragmento de vidro que cortava a paz dela. Eu te pergunto, e se fosse você? Se coloque no lugar dela. Você veria um marido que trabalha duro ou um marido que está se construindo uma vida paralela? Esse neurogatilho de empatia é crucial para entender o que veio a seguir. Asterisco, asterisco, asterisco. O primeiro sinal de que as coisas estavam deslizando para um território perigoso não veio do meu lado, mas da atitude de Carla. Ela começou a me dar uma atenção desproporcional. Eu era o único na equipe chamado para reuniões privadas, o único a quem ela confiava os projetos mais sensíveis, os chamados projetos da alta cúpula. No início, era pura exaltação. Pensei, finalmente, meu talento está sendo reconhecido. Mas o reconhecimento não vinha apenas com elogios técnicos. Vinha com um tom pessoal, com perguntas sobre minha vida, meu casamento, meus hobbies. Elogios sobre a minha capacidade de lidar com pressão, que frequentemente se transformavam em elogios sobre a minha aparência enquanto lidava com a pressão. A confiança,
como um copo de cristal fino, começou a rachar lentamente. Eu gostava da adulação. E esse prazer subversivo que eu senti ao receber essa atenção tão exclusiva foi o primeiro erro fatal. Se esse detalhe fez sentido para você, se você já esteve em uma situação onde a linha profissional foi sutilmente cruzada, deixe um like agora para eu saber que estamos conectados nessa reflexão. Rapidamente, essa atenção se traduziu em necessidade. Carla insistia que certos assuntos não podiam ser discutidos por e-mail ou em ambientes abertos. É sigilo de mercado, Pedro. Temos que ser discretos, ela dizia, com um tom de cumplicidade que era altamente viciante. Isso resultou em encontros rápidos, fora do escritório, em cafés discretos ou, pior, em jantares de trabalho que se estendiam até tarde da noite. Eu ligava para minha esposa com desculpas já prontas. A reunião se alongou. Os clientes de Dubai estão no fuso diferente. Ela sempre aceitava, mas a voz dela já não tinha a mesma leveza. Eu falava com Carla sobre meus medos, meus sonhos de carreira, sobre a pressão que sentia. Ela, por sua vez, compartilhava comigo suas frustrações com a diretoria. Havia uma troca emocional intensa que era quase íntima, mas que eu insistia em rotular como parceria estratégica. Comenta assim se você já sentiu que uma amizade ou relação profissional estava ficando intensa demais, e não se nunca aconteceu com você. Não demorou para que os colegas notassem. Em um ambiente corporativo, a atenção do chefe é como luz de palco, todos veem. Os olhares suspeitos começaram no escritório. Piadinhas sobre favoritismo que tinham um subtexto muito mais pesado. Eu tentava ignorar, fingia não ouvir os sussurros dos bebedouros. Mas o pior foi quando um colega mais velho me puxou de lado no elevador e disse, com uma voz paterna, cuidado, meu jovem. O sucesso é ótimo, mas não vale a pena perder o chão de casa por uma promoção. Aquele aviso me atingiu. Terceiros estavam insinuando. E se as fofocas tivessem chegado aos ouvidos da minha esposa? Ou, pior, e se ela mesma tivesse testemunhado algum desses olhares ou a maneira como Carla às vezes colocava a mão no meu braço para enfatizar um ponto? Essa vergonha de ser visto como o queridinho do chefe ou, pior, o amante da chefe começou a corroer minha paz. Eu estava sempre na defensiva. As discussões começaram a aparecer, pequenas e mesquinhas no início, mas com um fundo de rocha de desconfiança. Por que você não atende o celular na primeira vez que eu ligo? Ela perguntou uma noite, a voz controlada. Eu inventei, estava no mudo, amor, mas ela não engoliu. Ela parou de fazer perguntas diretas, mas começou a testar minha confiança de maneiras sutis. Ela deixava o celular dela esquecido perto de mim, observando se eu faria o mesmo. Ela me perguntava sobre o fim de semana com antecedência, tentando me fixar em planos que me impedissem de inventar desculpas de última hora. Eu me sentia sufocado, não pela minha esposa, mas pela minha própria teia de meias-verdades. Eu não estava traindo no sentido físico, mas estava traindo a transparência e a lealdade emocional do nosso pacto. Eu dava a ela perguntas sem respostas verdadeiras e colhia a amarga colheita da dúvida. Apesar de todos os sinais, eu tentava acreditar no amor. Tentava convencer a mim mesmo de que estava sendo paranoico, que o casamento era sólido, que minha esposa era forte demais para se abalar por meros boatos ou excesso de trabalho. Eu olhava para ela dormindo, para a aliança no meu dedo, e sentia uma onda de afeto e culpa. Eu estava tentando desesperadamente manter os dois mundos separados, o profissional, excitante e cheio de promessas de poder, e o doméstico, seguro e cheio de amor. Mas a verdade é que o fogo que eu acendia no trabalho estava queimando a ponte para casa. Eu estava vulnerável. A atenção de Carla preenchia um vazio, uma necessidade de validação que eu não estava mais buscando ativamente na minha vida conjugal. E é aí que a coisa se tornou perigosa, muito antes de entrarmos em qualquer banheiro. Se essa história está te prendendo, se você entende a complexidade dessa queda, apoie o canal com um super thanks. É o seu apoio que garante que essas histórias profundas e reais cheguem a mais pessoas. E então chegamos ao fatídico evento corporativo, a conferência de gala onde tudo implodiria. Era um evento de alto luxo, com centenas de executivos, clientes importantes e muita bebida. Carla estava tensa. Era a noite em que ela faria um discurso crucial que definiria o futuro da nossa divisão. Minha função era simples, ser o suporte técnico, garantir que tudo estivesse perfeito, desde o microfone até as telas de projeção. A tensão dela era palpável, e eu estava ao seu lado, o tempo todo, sussurrando palavras de encorajamento, checando os detalhes, sendo, de fato, seu braço direito e seu pilar emocional naquele turbilhão. A noite avançava, o álcool circulava,
e a fronteira entre colega e confidente estava mais do que nunca dissolvida. Ela bebeu mais do que deveria, nervosa com o discurso iminente. E aqui chegamos ao momento em que minha esposa me viu. A cena era a seguinte: Carla estava visivelmente abalada. Não pelo álcool em si, mas pela ansiedade e por uma pressão intensa da diretoria que ela me confidenciou instantes antes. Ela precisava de 5 minutos. Um lugar calmo. Um lugar onde pudesse se recompor antes de subir ao palco. Ela disse: Pedro, eu não posso subir lá assim. Preciso de ar. Me ajude, rápido. E o lugar mais próximo, mais discreto, mais disponível em um salão lotado onde a música já tocava alto, onde a multidão se concentrava nas mesas e no bar, era um local que, infelizmente, tinha portas. Eu estava prestes a entrar nos detalhes do que realmente aconteceu, do porquê de eu estar ali com ela, quando a voz da minha esposa quebrou o silêncio no carro, tirando-me abruptamente do asterisco flashback asterisco. Não mude de assunto, Pedro. Eu não te perguntei asterisco quando asterisco ou asterisco onde asterisco. Eu perguntei asterisco o que asterisco vocês fizeram. E a maneira como você está enrolando só confirma o que eu temia. O clímax estava chegando. A grande revelação. Eu senti o choque de sua dor, refletido em seus olhos úmidos. Eu vi a negação morrer nela, e o peso da cena me esmagou. Minha reação não foi raiva, nem tristeza. Foi um silêncio total, a aceitação de que eu devia a ela a verdade, por mais feia que fosse a aparência da situação. O que ia acontecer agora? A decisão estava na palma da minha mão, na próxima frase que eu diria. Eu podia mentir, tentar diminuir a situação, ou podia confessar a verdade, complexa e humilhante, que explicaria o porquê de eu estar no banheiro com minha chefe. Eu respirei fundo, meus ombros pesados com o fardo de meses de segredos não ditos e de limites profissionais borrados. Minha esposa esperava a minha confissão de traição, a confirmação do adultério que ela já havia decretado. Mas a verdade era muito mais estranha, muito mais constrangedora e, de alguma forma, talvez até mais destrutiva para nossa relação, porque expunha uma fraqueza minha que eu nunca quis que ela visse. Eu estava pronto para falar. Pronto para mostrar as consequências dessa revelação. A minha mente calculava as palavras, tentando encontrar a frase que, se não fosse perdoada, pelo menos seria compreendida. Você tem que me escutar, por favor. O que você viu? Eu mal terminei a frase, o nó na garganta me impedindo de continuar, a imagem do banheiro, o cheiro forte de desinfetante e o rosto pálido de Carla, tudo voltando em um turbilhão. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer, e quando ela chega, nada permanece igual. No próximo e último episódio, vou te contar cada detalhe do que aconteceu naquela noite, o que exatamente minha esposa viu, e qual foi a reviravolta que fez essa história ser muito mais complexa do que apenas uma traição. Se você não quer perder o desfecho, inscreva-se agora, compartilhe essa história com quem precisa entender a fragilidade da confiança, e apoie nosso trabalho com um super tanques. O silêncio engoliu o carro, tornando o ar rarefeito e gelado, apesar do calor abafado da noite. Minha respiração era um som estrondoso, amplificado pelo silêncio opressor que se instalou após a pergunta de Lara. O que vocês fizeram? Ela não estava mais gritando, sua voz agora era um sussurro de aço, mais cortante do que qualquer berro. Eu sabia que qualquer resposta evasiva, qualquer mentira esfarrapada, faria a situação explodir em 1000 pedaços irrecuperáveis. Minha mente corria a mil, tentando calcular o risco. Eu tinha que escolher entre a minha carreira e o meu casamento, entre a segurança financeira e a verdade brutal que nos destruiria de outra forma. Eu apertei o volante até meus nós dos dedos ficarem brancos e fechei os olhos por um segundo. Não havia saída honrosa, apenas a escolha de qual precipício pular. Eu precisava ir além da negação, eu precisava mergulhar na confissão total, e isso era muito mais perigoso do que qualquer infidelidade. Eu abri a boca, e a primeira palavra saiu rouca, quase inaudível. Lara, por favor, me escuta com atenção. O que você viu não foi o que você pensou. Eu sei que pareceu o pior cenário, e eu entendo, eu mereço essa desconfiança, porque eu não te contei a verdade desde o início. Mas o que aconteceu ali, naquele banheiro, não foi um caso. Eu fiz uma pausa, permitindo que a ideia de que eu não a havia traído fizesse uma pequena, minúscula fissura em sua muralha de raiva. Os olhos dela, porém, continuavam fixos em mim, exigindo mais. A fissura não se alargou, apenas se tornou uma ferida aberta, esperando o sal da próxima revelação. Eu vi o receio em seus olhos, uma mistura venenosa de esperança e terror. Ela cruzou os braços, respirando fundo. Então, me diga a verdade que vale mais do que a sua honestidade comigo.
Me diga o que é tão secreto que precisava ser tratado em um banheiro de festa, onde o risco de sermos vistos era imenso. A precisão de sua observação era agonizante. Ela estava certa. O risco era imenso. Era sobre a empresa, eu finalmente confessei, e a palavra empresa soou vazia, ridícula diante da carga emocional daquela noite. A Viviane, ela me chamou ali porque precisávamos ter uma conversa urgente, absolutamente privada, onde tivéssemos certeza de que não havia escutas ou câmeras. Eu sei que parece paranoia de filme de espionagem, mas é real. Eu inclinei a cabeça para trás no encosto do banco, sentindo o peso das últimas semanas me esmagar. Lara revirou os olhos, um gesto rápido de impaciência e ceticismo. Ah, Mário, por favor, escutas? Em um jantar corporativo? Você está me tratando como se eu fosse ingênua. Essa é a desculpa mais ridícula que você poderia inventar para um encontro furtivo. Eu sabia que precisava ir direto ao cerne do problema, mostrar a ela a gravidade da situação, não apenas a capa. Lara, eu juro pela nossa vida que eu estou te dizendo a verdade. Nós descobrimos hoje à tarde que houve um desvio de fundos maciço. Milhões. Não é um erro contábil, é fraude. E pior, o conselho, ou alguém muito próximo, está envolvido. Viviane descobriu evidências, planilhas secretas que foram trocadas por meio de uma conta falsa, e ela percebeu que, se falássemos sobre isso no escritório ou mesmo em nossas casas, que podem estar comprometidas, nós dois estaríamos em perigo. Nós dois, porque eu sou o único da equipe dela que tem acesso irrestrito aos servidores e posso rastrear a origem do vazamento. A raiva nos olhos de Lara deu lugar a uma confusão gélida. O foco mudou abruptamente, desviando-se da traição conjugal para uma ameaça muito mais concreta e perigosa. O terror agora tinha uma forma, não era mais o medo abstrato da perda, mas o receio de uma queda financeira. Ela me chamou no banheiro porque ela tinha o celular dela com as provas e precisávamos decidir a próxima jogada imediatamente, antes que o desvio se tornasse público e a empresa implodisse. Nós estávamos checando uma mensagem criptografada que identificava um dos grandes acionistas como o possível mentor. E nós precisávamos ter certeza de que ninguém nos viu juntos, porque isso nos colocaria no alvo de quem quer que esteja nos roubando. Foi uma medida desesperada para salvar nossas carreiras e, sinceramente, a empresa. Eu a observei enquanto ela processava as palavras. Ela levou as mãos ao rosto, não para chorar, mas para cobrir os olhos como se a luz me assustasse. O ar pesado do carro pareceu vibrar. Eu podia sentir o abismo que se abriu sob nós, não de infidelidade, mas de um risco real de perdermos tudo o que construímos. Você está dizendo que você está envolvido em um esquema de fraude, e que a sua chefe te arrastou para um banheiro sujo para te mostrar mensagens, porque a empresa está prestes a quebrar e a sua vida corre risco? A voz dela era baixa e trêmula, carregada de incredulidade e, finalmente, de medo. E você não me disse nada disso antes? Você me deixou na sala de jantar, sorrindo e fingindo que tudo estava normal, enquanto a sua vida estava desmoronando. Essa foi a verdade que realmente doeu. Eu a havia traído com o segredo, com a omissão. Eu sei, Lara. Eu sinto muito. Eu estava com medo. Medo de te preocupar. Medo de que, se eu falasse em voz alta, isso se tornaria ainda mais real. Eu estava tentando proteger a nós dois, gerenciando isso sozinho, tentando resolver antes que você soubesse. Lara soltou uma risada amarga, mas sem humor, que ecoou na cabine do carro. Ela destravou o cinto de segurança e se virou completamente para mim. Proteger? Mário, a única coisa que você protegeu foi a Viviane e o seu emprego. Você me deixou imaginar o pior. Você me deixou na escuridão. Porque você achou que você conseguiria resolver a crise multimilionária nas suas costas. Você me subestimou. E você subestimou a nossa parceria. Era impossível negar a validade de sua crítica. Eu tinha falhado miseravelmente na comunicação. Eu troquei a confiança pela presunção de que poderia ser o herói silencioso. E agora, o preço era o caos total. Asterisco, se essa história está te prendendo, apoie com um super tanques. Esse detalhe muda tudo, não é? Asterisco. Atenção, que antes era sexualmente carregada pela suspeita de traição, agora era palpável pelo perigo iminente. Não era mais sobre luxúria, mas sobre sobrevivência. Lara encostou a testa no vidro frio da janela. Eu podia ver as luzes da cidade passando rapidamente enquanto eu ligava o carro e voltava a dirigir lentamente, sem saber para onde ir. Nós vamos para casa, eu disse, a voz firme. Finalmente, nós vamos para casa, e você vai me contar cada detalhe, cada nome, cada número que você sabe. E nós vamos ligar para um advogado criminalista. Agora, nós não vamos enfrentar isso sozinhos.
A revelação da ameaça corporativa teve o efeito paradoxal de nos unir contra um inimigo externo. O medo da ruína financeira e, possivelmente, legal, superou a dor imediata da desconfiança conjugal. Lara levantou a cabeça. Seu rosto estava pálido, mas agora havia uma determinação fria em seus olhos. Certo. Você escondeu isso de mim por semanas, Mário. Se você mentir para mim sobre qualquer detalhe a partir de agora, eu juro que eu vou embora. Não por causa da Viviane, mas por causa da sua falta de coragem de me ver como sua parceira integral. Entendido? Entendido, eu respondi. E pela primeira vez naquela noite, eu senti que estávamos na mesma equipe, mesmo que fosse uma equipe prestes a cair em combate. A estrada parecia menos escura, mas o caminho adiante era nebuloso e cheio de armadilhas. A conclusão definitiva daquela noite não foi um pedido de divórcio, nem uma declaração de amor renovado, mas sim um pacto de silêncio e defesa mútua. Chegamos em casa, e o que se seguiu foi uma noite de paranoia, onde cada ruído da rua parecia um aviso, cada mensagem não lida no meu celular parecia uma ameaça. Eu mostrei a ela os e-mails criptografados que a Viviane havia me enviado e as planilhas ocultas que indicavam a movimentação de capital para paraísos fiscais. O nome do acionista, um homem poderoso e aparentemente inatingível, pairava sobre a sala como um fantasma. Lara, que é contadora e tem uma mente afiada para detalhes, começou a analisar os dados com uma frieza profissional impressionante. O medo dela transformou-se em foco. Em vez de perguntar sobre os meus sentimentos ou os da Viviane, ela perguntava sobre os prazos de entrega e os relatórios internos. Ela se tornou minha primeira linha de defesa, a única pessoa em quem eu podia confiar plenamente com essa informação explosiva. Percebi, tarde demais, que a verdadeira traição não havia sido física, mas sim a negação de seu direito de compartilhar o fardo da minha vida. Eu a amava o suficiente para tentar protegê-la do caos, mas a magoei ao fazê-lo. A confiança não é apenas sobre fidelidade sexual, é sobre transparência radical, sobre a certeza de que ambos estão remando no mesmo barco, mesmo que o barco esteja afundando. Naquela noite, sentados na cozinha, com a tela do meu notebook iluminando nossos rostos tensos, nós não resolvemos o problema do casamento, mas nós resolvemos o problema da comunicação. A partir daquele momento, o pacto era, sem segredos que pudessem ameaçar a nossa estrutura. A consequência imediata foi a imersão total na crise da empresa, que durou meses. Eu tive que trabalhar com Viviane em um nível de proximidade que, ironicamente, teria sido a ruína do meu casamento se Lara não tivesse sabido a verdade. Mas agora, Lara era minha aliada. Ela monitorava minhas comunicações e me ajudava a elaborar estratégias de defesa. O relacionamento com Viviane se tornou estritamente profissional, mas carregado de uma cumplicidade de quem enfrenta uma guerra lado a lado. A vida mudou radicalmente. O prazer das festas corporativas foi substituído por reuniões discretas em locais públicos neutros. O estresse era constante, mas a união na diversidade forjou uma nova solidez no meu casamento. A confiança foi reconstruída, tijolo por tijolo, não com declarações românticas, mas com códigos de acesso, senhas e relatórios contábeis compartilhados. A crise culminou com a prisão do acionista e de vários executivos seniores meses depois. Viviane e eu fomos essenciais para fornecer as provas, e embora tenhamos saído ilesos legalmente, o trauma da experiência ficou. Eu pedi demissão daquela empresa logo depois, esgotado pela toxicidade e pela falta de ética, e decidi iniciar meu próprio negócio, algo menor, mais controlável, e onde eu pudesse impor a minha própria cultura de transparência. Lara se tornou minha sócia e conselheira financeira, uma função que ela assumiu com orgulho e extrema competência. O banheiro, o carro, a pergunta, tudo se tornou um marco em nossa história, o ponto de virada onde o casamento quase quebrou sob o peso da desconfiança, mas foi salvo pela verdade terrível de um crime corporativo. Asterisco comenta sim se você já sentiu que a verdade, por mais difícil, é sempre o melhor caminho, ou não se você acha que há momentos em que a omissão é necessária para proteger quem amamos. Asterisco. O que aprendemos é que a sombra do segredo é sempre mais destrutiva do que a luz da realidade. O que minha esposa viu no banheiro com a minha chefe não foi um beijo roubado ou um momento de paixão ilícita. Foi uma reunião de emergência, onde o medo de perder o emprego e a integridade se misturava ao pânico de ser descoberto por um criminoso poderoso. Mas o erro não foi o encontro em si, foi o silêncio que o precedeu e o seguiu, o hábito de carregar sozinho um peso que era nosso. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer, e quando ela chega, nada permanece igual. Ela pode destruir o que é frágil, mas também pode fortalecer o que é real. E no nosso caso, essa verdade, fria e brutal como era, nos forçou a nos olharmos de verdade e a perceber que éramos mais fortes juntos.
O episódio nos custou a inocência, mas nos deu, finalmente, uma parceria inquebrável. Se você chegou até o final dessa história complexa, onde o perigo corporativo quase destruiu um casamento que parecia perfeito, eu te convido a refletir sobre o que realmente significa confiança. Não se trata apenas de onde você está ou com quem, mas do que você escolhe compartilhar. Se essa lição te tocou ou te fez pensar sobre seus próprios segredos, inscreva-se no canal para mais histórias de vida que revelam o lado humano por trás das decisões difíceis. Compartilhe essa jornada com quem precisa entender que a comunicação é a fundação de tudo, e se você realmente sentiu o peso dessa virada, considere apoiar nosso trabalho com Super Tanks Obrigado por acompanhar essa jornada de clímax e conclusão definitiva. E lembrem-se, falem, sempre falem. O silêncio é o verdadeiro vilão.